Meu nome é Ellen Scott, tenho 32 anos e sou fotógrafa freelancer que sempre se sustentou sozinha. Mas meus pais vivem querendo tirar vantagem do meu sucesso. Na festa de aniversário do meu pai, eles me chamaram de lado. Precisamos de $139.000 para o nosso novo negócio, disse ele, com a voz pesada, como se eu não tivesse escolha. Respondi firme. Não. O rosto dele endureceu. O sorriso da minha mãe se transformou em uma expressão de arrogância que fez meu estômago revirar. Uma hora depois, vi meu pai perto do meu equipamento, segurando meu laptop de $4.500, carregado de projetos de clientes que eu não podia perder. Ops, desculpe, disse ele, com um meio sorriso, deixando o computador escorregar direto para dentro do lago de carpas do jardim. A água engoliu tudo, a tela apagou. Foi só um acidente, completou minha mãe, com um tom falso e o olhar gelado. A festa continuava animada, ninguém percebeu. Meu peito apertou, mas eu não gritei nem implorei. Apenas encarei o laptop encharcado, meu trabalho afundado, e senti algo mudar dentro de mim. Não era raiva. Era um plano frio e calculado se formando. Eles acharam que podiam destruir o que construí e sair impunes. Estavam redondamente enganados. Naquela noite, no meu quarto, não chorei nem liguei para ninguém. Abri meus arquivos de backup e comecei a planejar. Logo eles aprenderiam que todo acidente tem um preço. Você acredita que uma família pode chegar a esse ponto? Me diga nos comentários o que faria no meu lugar. Na manhã seguinte, acordei com um nó no peito. Aquele laptop destruído era meu sustento. Tirei-o da bolsa, conectei ao carregador e prendi a respiração. Nada. A tela não acendeu, nenhum ruído, nenhuma luz. Aquela máquina de $4.500 guardava cada foto do maior projeto da minha carreira, uma campanha que poderia me render 10 vezes mais do que ela valia. A água havia acabado com tudo. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas da certeza gelada de que meu pai não tinha deixado o laptop cair por acaso. Ele queria que tudo fosse destruído. Peguei meu celular e abri o aplicativo do banco. Anos atrás, eu tinha criado uma conta conjunta com meus pais para emergências da família. O dinheiro era meu, não deles. Já haviam mexido nesse dinheiro antes, sempre com desculpas. Mas não mais. Congelei o acesso deles com alguns toques, meu pulso firme. Em seguida, entrei no serviço de nuvem que compartilhávamos, onde eu guardava backups dos meus projetos. Eles também usavam para armazenar arquivos próprios, parasitando o meu espaço. Revoguei as permissões deles e os bloqueei de vez. Se achavam que podiam arruinar minha carreira e ainda ter acesso aos meus recursos, iam se surpreender. Ao meio-dia, meu celular vibrou com uma mensagem de Susan Blake, minha antiga colega de estúdio fotográfico. Ellen, seu pai está mandando e-mails para investidores dizendo que você é sócia dele, escreveu ela. Meu estômago revirou. Ele estava usando minha reputação para divulgar aquele empreendimento frágil, o mesmo pelo qual queria os $139.000. Susan tinha visto um e-mail enviado a um conhecido da família, no qual meu pai se gabava de que eu estava totalmente envolvida. Não estava. Nem de longe. Liguei para Susan, mantendo a voz controlada. Ele está mentindo. Você consegue me enviar esses e-mails? Perguntei. Ela concordou, o tom firme. Sempre esteve ao meu lado. Susan não era apenas uma amiga, ela conhecia o setor e sabia identificar um golpe de longe. Seu alerta acendeu algo dentro de mim. Meu pai não estava apenas sabotando meu trabalho. Ele estava roubando meu nome para enganar pessoas. Então, o celular vibrou de novo. Era um grupo da família. Minha tia, Virginia Lee, escreveu. Ellen, você está sendo egoísta. Seus pais precisam de apoio para o negócio deles. Meu primo Ryan Peterson entrou na conversa, foi um acidente. Por que transformar isso em drama? As palavras deles doeram como um tapa, mas o que mais machucou foi a cegueira deles. Meus pais haviam ultrapassado um limite, e Virginia e Ryan engoliam a versão deles sem pensar. Imaginei o sorriso presunçoso do meu pai, a falsa pena da minha mãe, e senti minha determinação endurecer. Eles não estavam arrependidos. Estavam me manipulando. Não respondi ao grupo.
Em vez disso, abri meu drive de backup e agradeci a minha versão passada por ter salvo os arquivos dos projetos em outro lugar. A campanha do cliente estava segura, mas a perda do laptop significava recomeçar toda a edição do zero. Horas, talvez dias de trabalho extra surgiam pela frente, e meu prazo era implacável. Perder esse contrato podia arruinar minha reputação. Deitei-me, olhando para o teto do hotel, com a cabeça a mil. Meus pais não tinham apenas estragado as coisas, estavam tentando me destruir. E agora usavam meu nome para atrair investidores. Comecei a escrever um e-mail para o cliente explicando o atraso, sem expor a confusão familiar. Minhas mãos pararam, querendo mandar uma mensagem para meu pai, mas contive-me. Confrontá-lo naquele momento entregaria minhas cartas. Eu precisava de provas, evidências sólidas do que ele estava fazendo. A mensagem da Susan era um começo, mas eu precisava agir com mais inteligência. Abri os logs de backup do meu laptop para checar se meus pais haviam acessado algum arquivo. Nada por enquanto, mas eu não tinha terminado de vasculhar. Eles tinham me subestimado, e eu faria com que pagassem por isso. 2 dias depois, eu estava pronta para reagir. Susan prometera encontrar os e-mails que meu pai havia enviado, e eu precisava saber até onde iam as mentiras dele. Liguei para ela naquela manhã, mantendo a voz firme apesar da raiva que fervilhava por dentro. Susan, o que acontece se alguém está usando minha identidade para oferecer um negócio? Perguntei. A resposta dela foi direta: é fraude, Ellen. Você pode processar, mas precisa de provas concretas, e-mails, mensagens, qualquer coisa que comprove que ele está mentindo sobre seu papel. A palavra fraude caiu sobre mim como um soco. Meu próprio pai usando meu nome para enganar pessoas. Abri o laptop, os dedos correndo rápido enquanto vasculhava minha caixa de entrada. Susan tinha me encaminhado um e-mail de Frank Morgan, um investidor aposentado que meus pais conheciam há anos. A mensagem do meu pai afirmava que eu estava liderando a visão criativa do empreendimento dele. Minha mandíbula se contraiu diante de tanta audácia. Eu nunca tinha aceitado nada disso. Cavando mais fundo, encontrei outros 2 e-mails em que ele, por descuido, me copiou. Em cada um, ele apresentava meu total comprometimento a diferentes investidores. Mentiras descaradas, cuidadosamente escritas para dar legitimidade ao plano frágil dele, usando minha reputação como muleta. Mudei para as redes sociais e, em um fórum de negócios de Phoenix, vi um post feito pelo meu pai me marcando: Ellen Scott está conduzindo nosso projeto com sua expertise em fotografia. O post já tinha ganhado força, dezenas de curtidas, comentários de empreendedores locais, até compartilhamentos. Meu sangue ferveu com tamanha ousadia. Ele estava montando uma fraude tendo meu nome como pilar central. Tirei prints de cada post, cada comentário, organizando tudo em uma pasta chamada Provas. No meio da tarde, meu celular vibrou. Uma mensagem do meu primo, Ryan Peterson. Ellen, você está mesmo trabalhando com seu pai nisso? A mensagem do Ryan chegou com um tom diferente, menos convicto do que quando ele tinha minimizado o incidente do laptop. Vi uma brecha. Não, Ryan, respondi de volta. Não estou envolvida. Nunca estive. 1 minuto depois, ele enviou uma captura de tela, uma mensagem do meu pai, enviada 3 semanas antes. Ellen está totalmente dentro disso. Já está fechado. Meu coração disparou. A dúvida do Ryan era minha vantagem. Liguei para Susan e compartilhei o print. Isso é enorme, disse ela, a voz firme. Continue coletando provas, mas não o confronte ainda. Ela tinha razão. Vasculhei mensagens antigas e encontrei um grupo de conversa de um mês atrás, onde meu pai tinha perguntado sobre minha lista de clientes, alegando que era para networking. Eu havia ignorado na época, mas agora estava claro, ele estava mirando meus contatos para a proposta dele. Salvei essas mensagens, minha concentração ficando cada vez mais afiada a cada nova descoberta. Passei horas cruzando e-mails e publicações, montando o padrão das ações do meu pai. Um e-mail para Frank mencionava uma apresentação conjunta que eu supostamente teria elaborado. Outro post afirmava que eu havia conseguido um grande cliente para o projeto dele. Cada mentira se acumulava e junto delas, a minha determinação. Ao anoitecer, já tinha reunido um dossiê, 18 capturas de tela, 4 e-mails e a mensagem do Ryan.
Ainda não era suficiente para um processo, mas era um começo sólido. Na manhã seguinte, dei meu primeiro passo. Com uma pasta cheia de provas das mentiras do meu pai, estava pronta para desmontar o golpe dele. Abri meu laptop e redigi um e-mail para Frank Morgan, o investidor que meu pai tinha enganado com falsas alegações sobre meu envolvimento. Meus dedos se moveram com firmeza, cada palavra escolhida com precisão. Caro Sr. Morgan, escrevi, não tenho nenhuma ligação com o empreendimento do meu pai. As declarações sobre minha parceria são totalmente falsas. Nunca concordei com qualquer colaboração, e estou tomando providências contra o uso indevido do meu nome. Anexei 3 capturas de tela das postagens dele no fórum de negócios, cada uma vangloriando-se falsamente da liderança criativa que alegava eu ter. O peito apertou não por dúvida, mas pelo peso de me manter firme. Cliquei em enviar e senti uma onda de clareza me invadir. Em seguida, fui ao portal bancário. Eu já havia congelado o acesso dos meus pais à conta conjunta dias antes, mas aquilo era só um paliativo. Agora precisava cortar o acesso de vez. A conta tinha $12.300 cada centavo ganho com minha fotografia, não deles. Transferi o valor integral para minha conta pessoal e iniciei o procedimento para encerrar a conta conjunta permanentemente. O e-mail de confirmação do banco chegou minutos depois, e eu soltei o ar que prendia nos ombros, aliviada. Eles nunca mais mexeriam no meu dinheiro. Ao meio-dia, meu celular acendeu com uma mensagem do meu pai: "Que porcaria é essa que você está dizendo pro Frank?" O tom transbordava fúria. Outra mensagem veio em seguida: "Resolve isso agora, Ellen, ou você vai se arrepender." Apertei o telefone com as mãos, a calma testada, mas intacta. Ele não estava pedindo desculpas pelo laptop nem pelas mentiras, só despejando raiva porque eu tinha ousado reagir. Não respondi. Que ele surtasse sozinho. Logo depois, o nome da minha mãe apareceu na tela. O celular tocou 6 vezes. Deixei cair na caixa postal, já me preparando para as táticas dela. Quando ouvi a mensagem, a voz era suave, quase suplicante, mas carregada de manipulação. "Ellen, querida, você está machucando tanto seu pai. Somos família. Por que está se voltando contra nós?" Meu estômago revirou. Não porque eu acreditasse nela, mas porque ela realmente pensava que a culpa poderia me prender de novo. Deletei a mensagem, minha determinação se solidificando. Chequei meu e-mail outra vez. Frank tinha respondido: "Obrigado por esclarecer, Ellen. Vou precisar reavaliar meu envolvimento." Não era uma vitória completa, mas era progresso. O esquema do meu pai começava a desmoronar. Passei a tarde reforçando a segurança dos arquivos dos meus clientes, enviando tudo para um novo serviço de nuvem privada que meus pais não podiam acessar. Revisei meus backups, garantindo que nenhum acidente pudesse atrapalhar meu trabalho novamente. Meus pais me subestimaram, acreditando que poderiam me intimidar até a submissão. Estavam errados e eu estava apenas começando. Naquela noite, sentei à mesa revisando meus próximos passos. Susan tinha prometido me colocar em contato com um amigo advogado, e eu precisava estar pronta para o que viesse. As mensagens do meu pai e a ligação da minha mãe só alimentaram meu foco. Eles já haviam cruzado muitas linhas, e eu não deixaria que me arrastassem para baixo. Abri o laptop mais uma vez, preparando anotações para o advogado, datas, capturas de tela e uma linha do tempo das mentiras deles. Meus pais pensaram que poderiam me explorar e sair ilesos. Eles estavam prestes a descobrir o contrário. 3 dias depois, eu intensifiquei minha luta. A amiga advogada da Susan Blake, Emily Carter, me ajudou a redigir uma carta de cease and desist, uma notificação legal exigindo que meus pais parassem de usar meu nome. Sentei-me à mesa da cozinha revisando o documento pela última vez. Era conciso, mas firme. Cesse imediatamente todo o uso do nome Ellen Scott em conexão com seus empreendimentos. Evidências de declarações falsas estão anexadas. O dossiê estava pronto, 20 capturas de tela, 5 e-mails e a mensagem do Ryan. Enviei cópias para meu pai, minha mãe e Frank Morgan. Meus dedos estavam firmes, apesar do nó de nervosismo no estômago. Aquilo não era apenas uma carta. Era uma linha na areia. No meio da tarde, meu celular apitou com uma notificação.
Meu pai tinha voltado ao Fórum de Negócios de Fênix, mas dessa vez de forma cruel. Ellen Scott está tentando arruinar minha reputação com mentiras, ele escreveu, me pintando como uma filha rancorosa que sabotava o projeto honesto dele. A publicação já tinha 15 curtidas e uma série de comentários. Alguns me chamavam de ingrata, outros questionavam minha credibilidade profissional. Minha respiração falhou, uma onda de raiva misturada à descrença me atravessando. Ele não estava apenas fugindo da responsabilidade. Estava me atacando em público. Fiz a captura de tela e adicionei ao meu arquivo de provas, meu foco se afiando a cada palavra que lia. Então o celular vibrou novamente. Uma mensagem do meu primo, Ryan Peterson. Ellen, você precisa ver isso. Ele enviou um print de uma mensagem do meu pai, datada da noite da festa de família. Joguei a câmera dela na piscina. Assim ela pensa 2 vezes antes de nos desafiar. Meu coração disparou não de surpresa, mas pela confirmação fria da intenção dele. Aquilo não tinha sido acidente. Foi sabotagem. Respondi ao Ryan. Isso é enorme. Obrigada. A resposta veio rápido. Eu deveria ter acreditado em você antes. O apoio do Ryan foi como uma tábua de salvação em meio ao caos. Abri o grupo da família, esperando encontrar uma mensagem da minha tia, Virginia Lee. Ela sempre tinha sido rápida em me criticar, chamando minha reação ao incidente do laptop de exagerada. Mas agora não havia nada, só silêncio. Talvez Ryan tivesse compartilhado a mensagem com ela. Ou talvez ela tivesse visto a postagem do meu pai e começado a questionar a história dele. O recuo silencioso dela parecia uma rachadura na frente unida da família. Passei a noite organizando minhas provas, acrescentando ao dossiê a postagem difamatória do meu pai e o print que Ryan havia me enviado. Susan me ligou, a voz calma, mas urgente. Essa postagem pode prejudicar mais ele do que você. Documente tudo e não interaja online. Concordei, a mente girando com os próximos passos. Revisei novamente a carta de Cease and Desist, garantindo que cada detalhe estivesse sólido. Emily tinha incluído um aviso sobre possíveis medidas legais caso eles não cumprissem, e aquilo me deu uma fagulha de força. Meus pais me subestimaram, mas eu estava farta de deixar que controlassem a narrativa. Abri o laptop e revisei os contratos dos meus clientes, checando a segurança. Meu negócio de fotografia era meu sustento, e eu não podia arriscar outro acidente. Migrei todos os meus arquivos para um novo serviço de nuvem criptografado, configurei a autenticação em 2 etapas. Cada ação parecia devolver um pedaço de mim mesma. As mentiras do meu pai e o silêncio da minha mãe me levaram até ali, mas eu não recuaria. O dossiê era meu escudo, e eu estava pronta para proteger o que era meu. Uma semana depois, as consequências chegaram. Minha carta de Cease and Desist tinha surtido efeito, e a primeira resposta veio de Frank Morgan. O e-mail dele foi direto. Ellen, suas provas são claras. Estou fora do empreendimento do seu pai e já avisei outros a fazerem o mesmo. Uma onda de alívio me percorreu, firme e real. A casa de mentiras do meu pai estava desmoronando e fui eu quem acendeu o pavio. Naquela tarde, Susan me ligou, a voz vibrando com novidades. 3 investidores a menos, disse Susan. O projeto do seu pai está morto na água. O Phoenix Business Forum, que antes era o palco das suas ostentações, agora era o cemitério da sua reputação. A postagem difamatória contra mim tinha sido denunciada e removida, substituída por tópicos questionando sua credibilidade. Rolei a tela, percebendo a mudança no tom. As pessoas já não compravam mais a história dele. Um arrepio silencioso percorreu meu corpo não pela queda dele, mas pela verdade finalmente vindo à tona. A dinâmica familiar também estava mudando. Ryan Peterson me mandou uma mensagem. Virginia parou de defender seus pais. Ninguém mais está do lado deles. Li aquelas palavras 2 vezes, sentindo uma mistura de alívio e exaustão. Virginia Lee, que antes me repreendia por a exagerar, agora estava em silêncio. Talvez fosse o print da confissão do meu pai, talvez a debandada dos investidores. De qualquer forma, o recuo dela parecia uma rachadura na lealdade da família. Eu não precisava da aprovação deles, mas vê-los se afastando dos meus pais era uma pequena vitória. Soube, por um amigo em comum,
que meu pai e minha mãe estavam em queda livre financeira. Sem o dinheiro dos investidores, o empreendimento deles não tinha salvação. A conta conjunta que eu havia fechado os deixou sem um colchão de segurança, e os hábitos de gastos extravagantes estavam cobrando o preço. Eles contavam com meu dinheiro para sustentar a farsa e, agora, estavam correndo para pagar até as despesas básicas. Não me regozijei com a luta deles, mas uma firmeza tranquila me sustentava. Foram as escolhas deles que os levaram a isso, não as minhas. Enquanto isso, minha carreira decolava. Após semanas de negociações, assinei um contrato de R$300 mil com uma revista nacional para a campanha de primavera. O acordo foi fechado em uma chamada de vídeo, com o editor elogiando sem parar minha visão única. Recostei-me na cadeira, um sorriso genuíno surgindo no meu rosto enquanto transferia o adiantamento de $5.000 para minha conta pessoal. Essa era minha vitória, construída pelo meu trabalho, com meu nome limpo, sem as marcas dos esquemas dos meus pais. Passei a noite esboçando os planos da campanha, mapeando ensaios pelos desertos de Fênix. Meus pais tinham tentado me derrubar, mas eu estava voando mais alto do que nunca. Meses depois, tracei minha linha final. Meu pai e minha mãe continuaram tentando me alcançar. Mensagens pedindo conversas, recados de voz cheios de culpa, até uma carta escrita à mão empurrada por debaixo da minha porta. Bloqueei seus números, deletei as mensagens sem ouvir e joguei a carta no lixo, sem abrir. A traição deles usar meu nome, destruir minha câmera, me difamar online não deixava espaço para reconciliação. Eu não estava amarga. Eu estava decidida. Minha escolha era uma fortaleza em torno da minha paz. No meu estúdio em Fênix, cercada por fotos emolduradas dos meus últimos trabalhos, refleti sobre a minha trajetória. Laços de sangue não justificam exploração. Colocar limites, mesmo com os pais, é proteger o próprio valor. Aprendi isso da forma mais dura através de mentiras e sabotagem, mas isso me fortaleceu. Escrevi no meu diário. Nunca deixe a lealdade te cegar diante da manipulação. Proteja-se primeiro, sempre. Essas palavras se tornaram meu alicerce, uma lição que carregaria comigo e talvez compartilhasse um dia, para ajudar outros a enfrentar batalhas semelhantes. Meus pais afundavam cada vez mais nas próprias consequências. Um vizinho comentou que eles haviam vendido o carro para pagar dívidas. O antigo estilo de vida grandioso agora se resumia a um aluguel apertado. A família inteira havia se afastado até Virginia Lee, antes a defensora mais barulhenta deles, não os procurava havia meses. O isolamento deles era um espelho das próprias escolhas. Eu não gastava tempo com a situação deles. Meu foco estava em construir, não em lamentar. Minha carreira estava decolando como nunca. O contrato de $300 com a revista abriu novas oportunidades, uma exposição em uma galeria em Scottsdale e uma campanha de turismo para os canyons do Arizona. Contratei uma assistente, Sarah Nguyen, para organizar minha agenda lotada. Meus dias eram preenchidos com ensaios fotográficos e reuniões com clientes. Minha conta bancária refletia o sucesso, com depósitos constantes de novos projetos. Em pé no meu estúdio, observando uma foto vibrante do deserto, senti um orgulho profundo crescer dentro de mim. Essa era minha vida construída nos meus termos, intocável pelos esquemas dos meus pais. Fechei meu diário, com a determinação inabalável. A traição deles me forçou a redefinir o que era família, a valorizar a mim mesma acima da culpa. Enquanto meus pais enfrentavam os destroços de suas próprias escolhas, eu prosperava meu futuro brilhante e firme. Eu não apenas sobrevivi. Eu emergi imparável, um testemunho da minha própria força.